Voltamos agora, então, para falar sobre os direitos da personalidade, a morte presumida e pessoas jurídicas. Vamos lá. Sobre os direitos da personalidade. Raramente as bancas cobram os direitos em si, ou seja, quais são os direitos tutelados. Explico por quê. Em que pese a partir do artigo 11 do Código Civil, a gente tem alguns direitos da personalidade previstos. Por exemplo, os direitos que estão lá. Direito sobre o próprio corpo, direito ao nome, direito à honra, direito à imagem e direito à privacidade. Em que pese existe essa previsão, ela não é limitante. Ou seja, não se trata de um rol taxativo de direitos da personalidade, e sim de um rol exemplificativo. Isso também a STJ já pacificou em entendimento. Ou seja, os direitos da personalidade, eles decorrem dos direitos fundamentais. E por decorrerem dos direitos fundamentais, eles protegem valores. Então, à medida que as relações humanas vão se modificando, podem se descobrir outros valores do indivíduo que devam ser preservados, porque decorrem dos direitos fundamentais. Então, quando o legislador ele positivou no Código Civil esses 5 direitos, ele estava apenas exemplificando, ou seja, ele positivou os direitos mais relevantes ou mais abrangentes, que não impedem depois que o juiz, no caso concreto, avalie a possibilidade de ter sido violado ou ameaçado algum outro valor da personalidade. Por quê? Bom, porque, no fim das contas, os direitos da personalidade têm como objetivo a proteção da dignidade da pessoa humana. Então, sempre que for ofendido algum valor que prejudique a personalidade, e essa ofensa tenha acontecido na esfera privada, a gente está falando de ofensa ao direito da personalidade. Pergunte. Onde que é esse rol? A partir do artigo 11 do Código Civil, tá? Isso. Então, no artigo 11, nós temos as características dos direitos da personalidade. No artigo 12, as ferramentas que podem ser utilizadas para evitar a concretização de uma violação, ou seja, em caso de ameaça de violação ao direito da personalidade, ou ainda em caso de violação efetiva, né? Então, lá consta, inclusive, que nós contamos com a ferramenta da reparação civil. Então, a gente pode demandar por danos materiais, por danos morais, além de outras previsões. Lá na Constituição, a gente tem, a título de exemplo, a retratação, né? Então, a retratação é uma ferramenta que também pode ser utilizada. Então, ali a gente tem as tutelas preventivas, que são aquelas que a gente pode adotar para evitar que a violação aconteça, então, em caso de ameaça a um direito da personalidade, e nós temos as tutelas que repreendem a conduta e que buscam reparar o dano sofrido. Lembrando, gente, que os direitos da personalidade, por se vincularem aos direitos fundamentais, eles são direitos irreparáveis. Significa dizer que, violado um direito da personalidade, a reparação ela é simplesmente uma tentativa de compensar a pessoa pelo dano sofrido. Por quê? Porque os direitos da personalidade se vinculam a valores fundamentais do ser humano. É a dignidade, é a liberdade, é a igualdade, é a autonomia. Então, é a saúde. Então, não tem como resgatar a violação. Não tem como retornar o cidadão ao status quo ante. Essa violação ela é irreparável, né? Então, é só a título de compensação pelo dano que foi causado mesmo. Uma violação à imagem de alguém dificilmente se resgata em tempos de internet, né? Uma violação ao direito sobre o próprio corpo, vocês imaginem. A gente tem lá no artigo 15 e no artigo 17 a previsão de que ninguém pode, né? Artigo 13 e 15, aliás, ninguém pode praticar nenhum ato no nosso corpo, seja um exame de furar o dedinho para medir a glicose, sem o nosso consentimento. Assim como nós também não podemos tomar decisões que impliquem na diminuição permanente da nossa integridade física, porque não existe direito sobre o próprio corpo sem um corpo, né, para que se exerça o direito. Então vejam que os direitos da personalidade, eles têm uma característica muito especial, porque ao mesmo tempo em que nós somos sujeitos do direito, nós somos o próprio objeto. Olhem que loucura. Normalmente a gente estabelece nas relações jurídicas, nós somos o sujeito
e nós temos um objeto sobre o qual temos direito, né? Nos direitos da personalidade, nós somos o sujeito e o próprio objeto do direito. Né? Então, por exemplo, o direito sobre o próprio corpo é o nosso corpo o objeto e nós somos o sujeito do direito e também o sujeito da obrigação. Por quê? Porque nós temos uma limitação no exercício dos direitos da personalidade. É isso que diz no artigo 11, por exemplo. Diz o quê? Que os direitos da personalidade, eles não podem sofrer limitação voluntária. Então, nem eu mesmo posso limitar o meu direito. Salvo exceção legal. Salvo quando a norma disser, aqui tu pode limitar o teu direito. Por quê? Porque o direito te ampara igual. É como se o Estado me dissesse, mesmo que tu queiras, os teus valores são irrenunciáveis, os teus valores são inalienáveis, os teus valores são impenhoráveis, os teus valores são indisponíveis. Eles são teus e ponto final, tu gostando ou não. Tu pode não exercer o direito de reparação. Tu pode não ingressar com a ação em razão da violação, mas a violação aconteceu, tá? Então, eles têm essa característica peculiar, porque eles se vinculam a valores, não a objetos concretos, tá? Objetos materiais. Os direitos da personalidade, gente, então, eles não constituem um rol taxativo. Por quê? Porque o Brasil, a legislação brasileira, na verdade, adota a teoria de que os direitos da personalidade decorrem do direito natural. Porque, claro, os positivistas, eles tentam dizer o quê? Que a gente, ao reconhecer na norma os direitos da personalidade, permite que eles sejam uma categoria jurídica. Que no momento em que o legislador disser não tem mais direitos da personalidade, os direitos da personalidade deixariam de existir. Ao contrário da corrente do direito natural, que diz o quê? Independentemente do Estado reconhecer ou não o direito, ele existe. Existe porque ele é um valor que decorre dos direitos humanos. Portanto, pode o Estado reconhecer, pode o Estado não reconhecer. Nós somos titulares de tais direitos, mesmo assim, tá? O direito da personalidade não existiu no Código de 16, hein? Isso é novidade do Código de 2002. Isso é resultado da repersonalização do direito civil. Esse direito civil que se preocupa, em primeiro lugar, com o indivíduo, né, que pertence, obviamente, a uma coletividade, mas com as relações não tão patrimonializadas. Não caiam na pegadinha de que o direito civil deixa de lado as relações patrimoniais. O direito civil é essencialmente patrimonialista. Dizer isso é negar a existência do direito civil. As nossas principais relações são patrimoniais. E o direito civil, basicamente, regula relações patrimoniais. A repersonalização do direito civil não quer dizer que as relações humanas não sejam mais de caráter patrimonial. Quer dizer que, acima das relações patrimoniais, existe um ser. E que esse ser deve, em primeiro lugar, ser protegido, ter os seus valores protegidos, mesmo que nas relações de ordem privada, tá? E os direitos da personalidade têm essa função. Eles surgem no Código Civil como forma de proteção da dignidade da pessoa humana nas relações entre os particulares. Porque na relação com o Estado eles já existiam, já havia proteção. Agora, entre os particulares era sangria desatada, né? Por quê? Porque direitos fundamentais protegem o cidadão contra os abusos do Estado. Sim. E aqui, a gente, na esfera privada, funciona como? Né? Então tem que ter uma regulação, tem que ter uma limitação de conduta. Os direitos da personalidade são exatamente isso. Por isso que a gente diz que os direitos da personalidade produzem eficácia horizontal, enquanto os direitos fundamentais, eficácia vertical. Ou seja, nós temos uma relação de subordinação com o Estado e os direitos fundamentais são uma garantia dessa relação. Enquanto que os direitos da personalidade se aplicam entre os indivíduos, entre os sujeitos, sem regra de hierarquia, porque se dá na esfera particular, na esfera privada. Tá? Muito bem. Quando é que acaba essa jogada toda? Porque nós sabemos que passamos a existir para o direito quando? No nascimento, com vida. Quando que a gente desaparece para o direito? Se a personalidade tem início no nascimento com vida, ela se extingue na morte. Portanto, o ser humano, ele existe juridicamente entre o nascimento e a morte.
Mas assim como o direito protege o nascituro, existem previsões de proteção, principalmente ao legado moral do ser humano após a morte. Tanto é verdade que é possível se reconhecer legitimidade aos herdeiros para demandarem ofensa a direitos da personalidade do morto. Não é que o morto detenha direitos da personalidade. Não é isso, até porque a personalidade dele se extinguiu. É a memória, tá? É a memória do morto. Pois bem, a morte poderia ser um evento jurídico muito simples, se ela pudesse, em todos os casos, ser constatada, ser atestada. Mas a gente sabe que nem sempre a morte pode ser atestada. Então, o artigo 6º do Código Civil, ele diz o seguinte: a morte, quando atestada, põe fim à existência da pessoa natural. Tá, não usa esses termos, é verdade que o legislador não usa esses termos, é isso que ele quer dizer. Porque ele diz assim, que poderá se presumir a morte em relação ao ausente quando a lei autorizar a abertura da sucessão definitiva. Esse artigo poderia ter uma redação muito mais simples, mas para que simplificar se a gente pode complicar? Pois bem, o que o legislador está me explicando ali em outras palavras? Em primeiro lugar, existe a morte natural. Que para o direito, morte natural não significa aquela morte morrida. Morte natural pode ser a morte matada. Ou seja, não importa a causa da morte para fins de extinção da personalidade. Só interessa se foi possível atestar que a pessoa morreu. Então, se um médico legista pode dizer, realmente, morte, constatar o horário da morte, e a partir daí dar um atestado de óbito, e o atestado de óbito ser levado a registro, e ser expedida a certidão de óbito, é morte natural. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Pensem nos desastres aéreos. Olhem o caso da TAM. Aquele avião que pousou, arremeteu, bateu no prédio da TAM e morreu todo mundo. É possível atestar a morte de todo mundo que estava lá? Claro que não. Teve gente que foi incinerada. Não sobrou nem roupa para reconhecimento. Alguns corpos sobraram alguns pedaços. E aí, por meio do exame de DNA, pode atestar que a pessoa não sobreviveu. Mas aquelas pessoas que eu não tenho mais materialidade da morte, eu não posso dizer, sim, era a pessoa. Eu posso o quê? Presumir que a pessoa está morta. Mas eu não posso dizer com absoluta certeza que ela morreu. Para esses casos em que a probabilidade da morte é extrema, mas eu não tenho a concretização dela, eu uso o Instituto da Morte Presumida. Qual é a diferença entre morte presumida e morte natural? Que a morte natural põe fim à existência da pessoa, ou seja, extingue a personalidade. E a morte presumida produz efeitos meramente patrimoniais. Tá. Mas o que significa, prof, dizer que a morte pode ser declarada morte presumida quanto ao ausente, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva? Em primeiro lugar, o que é sucessão definitiva? É aquele fenômeno jurídico que se abre com a morte, pelo qual os bens de uma pessoa são automaticamente transferidos aos seus herdeiros por meio do princípio da Saisine. Lembram disso? Pois bem, isso é sucessão definitiva. Se existe uma sucessão que é chamada de definitiva, deve existir uma provisória, concordam? E é verdade, existe. A sucessão provisória que está prevista para os ausentes. Quem são os ausentes? Aqueles que desapareceram. Eles desaparecem. Eu não tenho absoluta certeza que eles morreram. Eu desconfio. Mas eu não tenho elementos que me levem a concluir que a pessoa está morta. Eu preciso de tempo para concluir isso. Então, primeiro eu declaro a ausência da pessoa. Aí eu abro um procedimento chamado de ação de declaração de ausência. Aí a pessoa é declarada ausente.
Com a declaração da ausência, abre-se a sucessão provisória. Eu vou fingir que a pessoa está morta, mas eu vou assumir o risco dela voltar, dela reaparecer. Por isso eu não posso transferir os bens dela de forma definitiva aos herdeiros. Eu preciso ter cautela, porque se a pessoa volta, eu tenho que devolver o patrimônio para ela. Por isso a sucessão provisória, ela não transfere os bens de forma definitiva. Ela transfere apenas o direito de posse dos bens. Por isso ela se chama de provisória. Eu faço partilha, pago imposto, como se fosse o inventário normal. Mas eu reservo a propriedade. Os herdeiros ficam numa espécie de administração dos bens do morto. Mas cada um administra o seu próprio quinhão hereditário, prestando garantia, quando for necessário, de que tem condições de restituir ao morto o bem. Se o ausente volta, ele resgata o seu patrimônio todo. Mas supondo que o ausente não volta, passa o tempo e nada do ausente voltar. Do dia em que começou a produzir efeitos a sentença que autorizou a abertura da sucessão provisória, e ela fica suspensa por um prazo de 180 dias, então essa sentença é publicada, ela fica suspensa por 180 dias, 6 meses, a partir desse último dia, dos 6 meses, eu conto 10 anos. Dali 10 anos, eu posso pedir a conversão da ausência para o quê? Morte presumida. A lei diz que pode. Já passou muito tempo. Provavelmente o sujeito esteja morto, se até agora ele não voltou. Abriu a morte presumida, abriu o quê? A sucessão definitiva. É isso que diz o artigo 6º. Declara-se a morte presumida, diz assim, presume-se esta quanto aos ausentes nos casos em que autoriza a abertura da sucessão definitiva. Quando que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva? 10 anos de passada em julgado a sentença que abriu a sucessão provisória. Então, quanto aos ausentes, só depois de 10 anos da abertura da sucessão provisória. Aí pode declarar morte presumida. Mas existem mortes presumidas que são óbvias. Óbvias, né? Tipo essas da TAM que eu falei. Não dá para dizer que a pessoa está ausente. A gente sabe que a pessoa morreu, só não tem materialidade. Aí existe o artigo 7º, que trata da morte presumida de forma direta, também chamada de justificação judicial de morte, que está prevista lá no artigo 77 da Lei de Registros Públicos. Então, nessas grandes catástrofes naturais, como desabamentos de terra, desmoronamentos, o caso da Samarco, da lama, que invadiu as cidades, as pessoas desaparecidas, essas podem ter a morte presumida decretada de forma direta. Não precisa passar pelo procedimento da ausência. Porque diz ali no artigo 7º o seguinte: se declarará a morte presumida sem decretação de ausência, sem prévia decretação de ausência, nos seguintes casos. Se for extremamente provável a morte de quem se encontrava em perigo de vida, então eu provo que a pessoa estava em perigo de vida, e aí comprovo que aquele perigo de vida me dá uma extrema probabilidade de morte, e no segundo caso, se findar a guerra, a pessoa não for encontrada até 2 anos depois. Então a pessoa estava em situação de guerra, terminou a guerra, 2 anos, nada da pessoa, declara a morte presumida. Em ambos os casos, nós temos um requisito para interposição da ação. Está no parágrafo único. Findas as buscas e averiguações. Se as buscas e averiguações ainda não findaram, não tem como ingressar com a ação. Vou dar um exemplo prático para vocês. Vocês lembram do Amarildo? O Amarildo desapareceu e desapareceu em julho. Começaram as manifestações, foi bem naquela época das manifestações.
Começaram as investigações, e as investigações somente foram concluídas em setembro, lá pelo meio de setembro. Os advogados ingressaram com a ação de declaração de morte presumida em agosto. O que o juiz disse? Extingo a ação sem julgamento de mérito. Por quê? Porque o requisito para a ação não foi cumprido. Fim das buscas e averiguações. O MP tinha dado o seguinte parecer: suspende a ação até o fim das buscas e averiguações. Tecnicamente, o juiz aqui agiu certo. Por medida de economia processual, poderia ter suspendido a ação. Mas o juiz, o direito material diz o quê? É requisito o quê? As buscas e averiguações. Para o requerimento, não é para a decisão. Ele extinguiu a ação. Aí os advogados recorreram. Recurso de apelação. Foi para o TJ do Rio. Aí, quando o recurso foi julgado, tinha fato novo. As buscas e averiguações tinham sido concluídas. E aí se tinha concluído o quê? Que Amarildo estava morto. Não sabiam quem tinha matado, não sabiam onde estava o corpo, mas sabiam que ele tinha morrido porque os policiais confessaram que colegas tinham matado ele. Ele foi interrogado, usaram uma tortura demasiada e o sujeito acabou tendo uma parada cardíaca, morreu e eles desovaram o corpo. Foi isso que aconteceu. Eles confessaram que foi isso que aconteceu, mas eles não deram mais detalhes. Portanto, tinha o corpo? Não. Trata-se de morte presumida? Sim. De forma direta. Por quê? Porque era extremamente provável a morte dele, houve confissão, e ele estava em perigo de vida, porque ele havia sido torturado. O que a juíza tinha dito antes? Eu não posso dizer que o sujeito, só porque estava na posse do Estado, estava correndo risco de vida. Ainda que a gente saiba que o risco é muito grande, ainda mais no Rio de Janeiro, né? Não dá para presumir que o sujeito está preso, que o sujeito está na posse do Estado e que necessariamente ele está em perigo de vida. Vocês imaginem o próprio Estado reconhecendo isso, né? Não tem como. Então a juíza disse, olha, enquanto as buscas e averiguações não disserem concretamente que o sujeito realmente foi morto estando sob tutela do Estado, eu não vou declarar a morte presumida dele. E ela agiu de forma correta, tecnicamente. Tá? Agora, enquadrou nas situações do artigo 7º, declara direto a morte presumida. Declarou a morte presumida, abriu a sucessão definitiva. Agora, atenção. Extinguiu a personalidade? Não. O efeito pessoal não existe. A personalidade se extingue só com a morte natural. Os efeitos da morte presumida e da ausência são meramente patrimoniais. Abertura da sucessão, seja ela provisória ou definitiva. Isso significa que o morto presumido pode voltar. Ele pode voltar e ele pode resgatar o seu patrimônio. Cuidado, o que sobrou. Do dia que abre a sucessão definitiva, ele tem 10 anos mais para voltar e receber o que sobrou. Se sobrou. Mas, inclusive, os bens subrogados. Se eu vendi e troquei por outro, vou ter que devolver. Mas, se eu torrei, azar é dele. Porque é meu, né? É sucessão definitiva. Por isso, a ordem do dia é gastar. Porque se converter em outros bens, se for um bom investidor, vai perder. Passou 10 anos. Melhor morrer, porque não vai receber nada. Então, volta e morre, tá? Portanto, é a existência da personalidade que permite que o sujeito volte e resgate tudo. Porque ele conserva a personalidade. Ele só não existe mais fisicamente na sociedade, tá? Encerrando assim a pessoa natural, damos início à pessoa jurídica. Que é claro, no direito civil, interessam mesmo as pessoas jurídicas de direito privado. Aí vocês vão me perguntar o seguinte, Carol, se não as pessoas jurídicas de direito privado, que outro tipo de pessoa jurídica existe? Se vocês forem lá para o Código Civil, a partir do artigo 40, vocês vão ver o seguinte, que existem duas espécies de pessoas jurídicas.
Direito classifica as pessoas jurídicas em dois grandes grupos. Ele diz que existem pessoas jurídicas de direito público e ele diz que existem pessoas jurídicas de direito privado. As que realmente interessam para o direito civil, obviamente, são as pessoas jurídicas de direito privado, né? Pois bem. Mas o direito civil se atreveu a dizer quem são as pessoas jurídicas de direito público. Só que isso aqui vocês vão estudar lá no direito administrativo. Eu só quero que vocês saibam o quê? Que as pessoas jurídicas de direito público podem ser de direito público interno ou externo. As pessoas jurídicas de direito público interno são quem? A União, os estados, os municípios. Claro que aqui também entra os territórios, que não existem, mas podem existir. E toda e qualquer outra organização, como empresas públicas, fundações públicas, e etc. e tal, que tiverem organização de Estado, tá? Mais do que isso, o direito civil não diz e nem pode dizer. Porque quem diz como se criam, quais são as regras de administração e como se extinguem é o próprio Estado, concordam? Sim, né? É o direito administrativo, daí não mais compete mais a nós. Pois bem, e quem são as pessoas jurídicas de direito público externo? Muito bem. Os outros estados, né? Os estados estrangeiros. Quem mais? Organizações internacionais. E pessoas jurídicas que sejam também do exterior. Tá? E que tenham, obviamente, a formação vinculada ao Estado. Isso inclui, essas organizações internacionais, incluiria de caráter esportivo, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional? Sim, ONU, Tribunal Penal Internacional, OIT, tá? São pessoas jurídicas de direito público. A FIFA é privado. É privado? É. Pois bem, só as que têm caráter público, né? O Comitê Olímpico Internacional tem caráter público. O Comitê Olímpico, eu não sei se tem caráter público ou privado. Tem que ver. Se ele não é ligado a nenhuma organização internacional de esporte, enfim. Aí tem que ver qual é a vinculação dele, tá? Bom, vamos lá. Mais do que isso, o direito civil não fala. Não fala mesmo. Olhem ali os artigos 40, 41, 42. Mas o que nos interessa agora? Saber quem são aquelas lá, ó. Pessoas jurídicas de direito privado, porque elas nos interessam. Sabe por que elas nos interessam? Porque elas são totalmente reguladas pelo direito civil. É o direito civil que diz quando elas nascem, como elas se administram e como elas se extinguem. E mais, quais são as hipóteses de intervenção judicial na pessoa jurídica. E para entender isso, a gente precisa compreender que a pessoa jurídica não passa de uma ficção, assim como a personalidade. É uma invenção jurídica. E por isso ela se chama de pessoa jurídica. Ao contrário da pessoa natural, porque nós temos existência orgânica. Enquanto que a pessoa jurídica tem existência apenas no plano das ideias. Ninguém enxerga uma pessoa jurídica. Alguém conhece o verbo? Me apresentem. Porque é meu chefe, eu nem sei quem é. Porque verbo não existe concretamente. Ele é uma invenção legal. Verbo jurídico nada mais é do que um documento reconhecido pelo Estado. Então vejam que em determinado momento o Estado percebeu, não estou falando do Estado brasileiro, né? O Estado percebeu que as pessoas estavam se reunindo
para praticar a mesma atividade, porque elas tinham o quê? Objetivos em comum. E que para fins de organização ficava mais fácil unir forças. E aí o Estado pensou o quê? Olha, para responsabilizar, para tributar e para controlar a atividade, é muito mais fácil se eu enxergar nesse grupo de pessoas uma entidade. Como que ele faz isso? Transformando esses grupos, essas entidades, em sujeitos de direitos e de deveres. E como que a gente transforma algo em um sujeito de direito ou de dever? Reconhecendo o quê? Personalidade. Foi exatamente isso que o Estado fez. Disse o quê? Quando pessoas se reunirem para praticar uma atividade comum com a mesma finalidade, elas poderão ter personalidade reconhecida pelo Estado. E é por isso que a gente diz que pessoas jurídicas são personificadas. Porque elas têm personalidade. A mesma que nós, seres humanos, temos. A mesma. Por isso eles são, inclusive, sujeitos de direitos da personalidade. Personalidade. Está lá no artigo 52 do Código Civil. Diz lá. Aplica-se no que couber às pessoas jurídicas os direitos da personalidade. Claro que eu não vou falar em direito sobre o próprio corpo, né? Que não tem corpo. Eu não vou falar de direito à honra, porque honra é um troço subjetivo. Mas eu falo em quê? Em imagem. O que é a imagem? É a repercussão, é a respeitabilidade do público, é a proteção da marca. Direito ao nome, o que é? O nome comercial, os direitos autorais. Então, no que cabe, a gente adapta os direitos da personalidade e protege, porque se o sujeito tem personalidade, ele só não tem existência orgânica. Por isso é no que couber. Pois bem, por isso eu chamo ela de jurídica, porque ela existe no plano jurídico, não no plano natural, não no plano da natureza, não fisicamente. Por isso a pessoa física e a pessoa jurídica, tá? Só que olhem só, isso é uma ilusão, isso é uma ficção. Se isso é uma ilusão, o legislador precisava de um parâmetro para regular a pessoa jurídica. Porque não podia simplesmente inventar do zero regras. Então, o que ele fez? Ele equiparou a pessoa jurídica à pessoa natural. Aí ele disse, bom, a pessoa natural nasce, ela tem regras que orientam ela na prática dos atos da vida civil durante a vida, então tem a questão da capacidade, enquanto não tem capacidade, de fato, ela é representada, né? E chega um momento da vida em que ela é extinta, por meio da morte. Aí eles criaram um paralelo para a pessoa jurídica e decidiram o seguinte, a pessoa jurídica nasce. Ela nasce. Mas ela tem um momento. O nascimento com vida da pessoa jurídica se dá no registro do ato constitutivo. Está lá no artigo 45 do Código Civil. Aí no dia, então, que eu elaboro o ato constitutivo, todo mundo assina o ato constitutivo, e eu levo ele a registro, supondo, é uma sociedade empresária. Vou lá na junta comercial e levo a registro, nasce a pessoa jurídica, com vida. A partir dali ela tem personalidade, então ela é um sujeito de direitos e de deveres na ordem civil. Se não for uma sociedade empresária, porque as pessoas jurídicas de direito privado podem ter outras formas, a gente já vai falar delas, eu não registro na junta comercial. Eu registro onde? No cartório de títulos e notas. Sabe o tabelionato de notas? É lá. E aí, nesse momento, ela nasce. A gente só tem que ter um cuidado, tem uma ressalva aí no artigo 45. Quando a atividade depender de autorização do Estado, que são aquelas atividades que são do Estado, mas que o Estado permite a iniciativa de desenvolver. Por exemplo, locomoção, transporte urbano, transporte interurbano, tem que ter autorização do Estado. Saúde, hospitais, clínicas, planos de saúde, tem que ter autorização do Estado. Educação, tem que ter autorização do Estado, inclusive fiscalização. Então, essas atividades que são privativas do Estado, aliás, são de responsabilidade do Estado,
mas que o Estado permite à iniciativa privada praticar, sob autorização, quando a minha pessoa jurídica tiver por finalidade uma dessas atividades, antes de levar o ato constitutivo a registro, eu preciso fazer o quê? Pegar autorização com o Estado. Aí eu levo a autorização junto com o ato constitutivo para registro. Registrei, dá início à existência jurídica da pessoa jurídica. Portanto, ela tem existência jurídica. Ela tem personalidade. Isso não tem nada a ver com o CNPJ, não confundam. CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, tipo CPF, que é o Cadastro de Pessoas Físicas. Isso acontece depois. É que agora, quando a gente cria uma sociedade empresária, o CNPJ já sai automaticamente. É tudo rápido. Mas antigamente, e não muito tempo atrás, não é tão antigamente assim, pegava o certificado da certidão da junta comercial e depois tinha ainda que cadastrar perante a Receita Federal para adquirir um CNPJ. Era todo um procedimento. Hoje é tudo pela internet, é uma barbada. Já sai tudo junto. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tanto que vocês podem dar baixa na pessoa jurídica e o CNPJ continuar ativo se tem dívida com a União, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pois bem, nasceu a pessoa jurídica, porque eu registrei o ato constitutivo. O que é esse tal de ato constitutivo? O ato constitutivo é um documento que tem que conter todos os elementos mínimos que são descritos no artigo 46. Descrição dos sócios ou associados, então dos integrantes. Capital, se tiver, capital social. Tem que ter, né? Até as associações, até as fundações tem que ter. O nome. A administração. Porque lembrem-se, se uma criança não pode manifestar sua vontade sozinha, muito menos uma pessoa jurídica, né? Porque se ela nem existe organicamente, quem é que vai falar por ela? Tem que ter um ser humano representando, concordam? Que é o que a gente chama de administrador. Então, eu tenho que informar publicamente, não só para o Estado, mas para as pessoas com quem a pessoa jurídica vai se relacionar, quem é que tem poder de assinar em nome da pessoa jurídica, de comparecer numa audiência, de fazer um acordo, de assinar um contrato, de fazer um pagamento, de abrir conta em banco, de mexer na conta em banco, de botar ações em circulação. Então, eu tenho que dizer no ato constitutivo quem é o sujeito, ou quem são, porque pode ser uma administração coletiva. O valor, se ela é por quota, se ela é por ações, qual é o valor de cada uma, como faz para entrar na pessoa jurídica, como faz para sair da pessoa jurídica. Tudo isso tem que ter no ato constitutivo. O ato constitutivo é o principal documento, é a alma da pessoa jurídica. Quando eu falo de sociedades empresárias, o ato constitutivo chama-se de contrato social. É o famoso contrato social. Quando eu estou tratando de outros tipos de pessoa jurídica de direito privado, que não são sociedades empresárias, acreditem, elas existem, não se chama de contrato social, chama de estatuto. Quem é que usa o quê? Vamos lá. São pessoas jurídicas de direito privado, dois grandes grupos. O primeiro, aquelas que têm fins econômicos e aquelas que têm fins sociais. As que têm fins econômicos são as sociedades empresárias, obviamente, né? E o empresário individual de responsabilidade limitada, chamado de EIRELI. Agora, além do EIRELI, tem o empresário individual, que tem responsabilidade ilimitada. Então vejam que, se vocês olharem o Código Civil, vocês vão ver que tem só ali o EIRELI, porque ele não foi mais atualizado, tá? Mas o empresário individual de responsabilidade ilimitada também. Pois bem, essas pessoas aqui, em que pesem não sejam um grupo, também podem adquirir uma personalidade própria, que não se confunde com a personalidade da pessoa natural.
Ou seja, são dois sujeitos distintos, com seus direitos, suas obrigações, suas particularidades. Eles não se confundem. Eles têm existência jurídica autônoma. O que vai mudar é se um responde pelas obrigações financeiras do outro ou não com o seu próprio patrimônio. Então, se a minha responsabilidade for ilimitada, significa que eu respondo patrimonialmente pelas obrigações da pessoa jurídica. Se a minha responsabilidade for limitada, significa que acabou a grana da pessoa jurídica, azar é do credor, que não se precaviu. Eu, pessoa física, não tenho absolutamente nenhuma relação patrimonial com a pessoa jurídica, tá? Nas sociedades empresárias, a lógica é a mesma. Existem tipos empresariais em que a responsabilidade do sócio é limitada, tipo a sociedade limitada, em que eu respondo pela integralização da minha cota. Ou seja, se eu comprei a minha cota e paguei tudo, integralizei, isso se chama integralizar, paguei por ela, eu respondo até o limite da minha cota. Então, eu posso perder as minhas cotas. Mais do que isso, não. O cara não pode penhorar meu carro, o cara não pode penhorar minha casa. É a pessoa jurídica. Esgotou a pessoa jurídica, azar é do credor. Mas existem pessoas jurídicas, e pode até ser uma limitada, em que eu me comprometo. Eu digo o seguinte, eu sei que a responsabilidade é limitada, mas neste caso, eu estou me solidarizando com a pessoa jurídica. Portanto, o meu patrimônio também responde. Quem é que faz isso em sã consciência, Carolina? Pelo amor de Deus. A pessoa não precisa fazer isso, ela vai lá e faz. Quem quer financiamento, quem quer concorrer em licitação, porque eu estou dando garantia para o meu credor, né? Fica tranquilo, que se a minha pessoa jurídica for à falência, tem o meu patrimônio que responde junto. Então, quem quer uma projeção de mercado faz isso. Faz por necessidade, não faz porque é legal, tá? Existem outros tipos empresariais que, obrigatoriamente, se eu adoto aquele tipo empresarial, eu respondo com a pessoa jurídica. Tipo a comandita, tá? Que quase que está em desuso já, quase ninguém usa, mas ele existe, né? Muito bem. Por que eu estou explicando isso? Bom, porque essas pessoas jurídicas aqui, além delas usarem isso que a gente chama de contrato social, elas praticam atividade de cunho econômico. Isso significa que elas circulam bens e mercadorias. Serviços, bens e mercadorias, tá? Enquanto que essas pessoas aqui, que têm finalidade social, filantrópica, educacional, desportiva, elas não podem ter fins econômicos. Quem são elas? Associações, fundações, organizações religiosas e partidos políticos. Ah, tá bom. Agora tu quer nos fazer acreditar em Papai Noel. Não, eu estou dizendo que elas não podem ter finalidade econômica. Eu não estou dizendo que de fato isto aconteça. Se acontecer, o que acontece? Elas perdem a qualificação. Porque as pessoas jurídicas de direito privado que não têm fins econômicos ganham incentivos fiscais. Se descobrem que elas estão desviando a sua finalidade, elas perdem os incentivos e o Estado pode cobrar retroativamente quantos anos de tributo? 5. Foi o que aconteceu com a Ubra, que perdeu o caráter filantrópico e ficou com uma dívida impagável, por quê? Cobraram impostos de atividade empresarial de 5 anos. Por quê? Porque havia desvio de finalidade. Por isso, pegaram todo o patrimônio do reitor, que não era do reitor, ele tinha desviado, obviamente. Pegaram todo o patrimônio do reitor. O que eles fizeram foi o quê? Desconsideração da personalidade. A gente já vai chegar lá. Antes, eu quero dizer para vocês que o ato constitutivo destas pessoas jurídicas aqui, associações, fundações, organizações religiosas e partidos políticos, chama-se de estatuto. Antes da gente falar da desconsideração da personalidade, só quero fazer uma diferenciação para vocês. A associação, as organizações religiosas e os partidos políticos, eles são criados ou instituídos a partir da iniciativa do ser humano.
Então, eles se criam a partir da junção humana, grupamento humano. São seres humanos que se associam, se reúnem, e dependendo da finalidade da atividade que vão praticar, se enquadram como associação, como organização religiosa ou como partido político. Lembrando que partido político tem lei especial que regula, tá? Mas ele é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. As fundações são um pouquinho diferentes. A fundação, gente, ela não decorre da associação de pessoas. As fundações são criadas a partir da afetação patrimonial. O que é uma afetação patrimonial? É destinação de patrimônio. Eu tenho patrimônio que está sobrando, estou pagando imposto e quero destinar aquele patrimônio a uma ação social. Quero criar uma ONG de recolhimento de animais que estejam em situação de rua, de apoio a crianças que estão também em situação de vulnerabilidade, de resgate de mulheres vítimas de violência doméstica, recolocação no mercado, uma fundação de ensino, uma fundação desportiva. Aí eu pego parte do meu patrimônio e destino para a atividade. Isso é uma fundação. Ela é uma afetação patrimonial. Então, aquele patrimônio fica afetado. Eu tenho que, inclusive, descrever no estatuto se ela tem tempo de duração. E se ela tiver tempo de duração, o que acontece com o patrimônio em caso de extinção? Porque se eu não descrevo, volta para o meu patrimônio, ou vai para os meus herdeiros, ou coisa e tal, é o MP que vai decidir. Porque quem controla as fundações e quem tem o poder de fiscalização é o Ministério Público. Então, todas as ações que tramitarem envolvendo fundações têm intervenção obrigatória do MP. O MP, inclusive, tem legitimidade para extinguir a fundação. Claro, para demandar a extinção, né? Em caso de fraude, em caso de desvio de patrimônio, em caso de desvio de finalidade, de confusão patrimonial. O MP fiscaliza e tem legitimidade para demandar. E dois casos diferentes. A fundação também pode ser criada pós-mortem. Olhem o Instituto Sena. Foi criado após a morte dele. Como que é criado após a morte? Por meio de testamento. Claro, no caso do Sena foi a mãe dele que pegou a herança dela e destinou. E deu o nome dele. Mas eu, Carolina, posso deixar parte do meu patrimônio para que seja instituída uma fundação. E aí eu vou deixar quem é o meu instituidor. Eu vou deixar bronca para alguém que, como herança, vai receber o quê? Ordens de criar uma fundação com o meu patrimônio. Se a grana não for suficiente para instituir a fundação, eu tenho que ter deixado no meu testamento a destinação dela. Olha o que costumam pedir em concurso. Fulano de tal, então, deixa 30% do seu patrimônio a ser destinado à criação de uma fundação. Os valores não são suficientes para a sua instituição. Não são suficientes para a instituição. No testamento não havia previsão expressa do que aconteceria. Mas havia previsão de que, extinta a fundação, os bens retornassem aos herdeiros necessários. E aí a alternativa era, o que se fazia nesse caso? Nem se instituiu a fundação. Aí, claro que uma das alternativas dizia que retornava para os herdeiros necessários o patrimônio. E outra dizia que o MP destinaria a uma fundação de igual ou semelhante caráter. E essa era a alternativa correta. Por quê? Porque uma coisa é sequer instituir. Outra coisa é instituir e extinguir. A disposição era em caso de instituição e posterior extinção. E não para impossibilidade da instituição. Portanto, eu tenho que prever no meu testamento as duas hipóteses. Ela existiu e deixou de existir. O que fazer com o patrimônio? Senão o MP escolhe. Ou ela nem conseguiu ser fundada. O que fazer com o patrimônio? Senão também o MP escolhe. Tá? É isso que eles costumam cobrar da fundação de vocês. O que fazer com o patrimônio em caso de extinção? Pois bem, feita essa diferenciação, dessa peculiaridade da fundação, vamos falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica, que está prevista no artigo 50 do Código Civil.
E lá diz o seguinte: em caso de abuso da personalidade, consubstanciada no quê? No desvio de finalidade ou confusão patrimonial, poderá o interessado ou o MP, quando lhe couber intervir no feito, requerer ao juiz que certas e determinadas obrigações sejam adimplidas pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica. Olha só, desconsiderando a personalidade. Então, poderá o juiz desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica, fazendo com que o sócio responda pessoalmente, com o seu próprio patrimônio, a pessoa física, por certas e determinadas obrigações. Isso é nesses casos aqui, ó, em que a pessoa não responde pela pessoa jurídica, em que a responsabilidade é limitada. E aí o credor vai lá executar sua garantia ou vai cobrar sua dívida e se depara com a seguinte situação: lamento, devo, não nego, pago quando puder. Mas aí o sujeito começa a investigar e diz: não, só um pouquinho. O sócio está cheio de grana, anda com carro, o caixa é uma bagunça, porque ora a casa dele consta em nome da empresa, ou a casa aqui funciona a empresa, está no nome do sócio, mas lá funciona a empresa, mas ele também mora lá. Ele viaja de férias com o patrimônio da empresa, vive postando fotos nas redes sociais, tem um patrimônio vultuoso e a empresa está falida, mas continua em atividade. Como é que pode isso? Então, esses casos em que eu detecto que tem um abuso de personalidade, que o sujeito está usando a pessoa jurídica para outros fins que não o autorizado pelo Estado, eu posso dizer o seguinte para o sujeito: muito bem, quer brincar de pessoa jurídica? Então tu vai responder por ela também. E aí eu peço ao juiz que desconsidere a personalidade. Olha só, desconsiderar. O que é desconsiderar? Ignorar a personalidade. Dizer, olha, neste caso concreto, para o cumprimento desta obrigação, não interessa a distinção das personalidades. Aqui, vocês são uma pessoa só. Portanto, o teu patrimônio pessoal vai responder pelas obrigações assumidas pela pessoa jurídica. Isso se dá por meio do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, que no novo Código de Processo Civil vem como um incidente próprio. Antes era feito por simples petição nos autos do processo. Agora é feito em incidente próprio, autos apartados, com produção de prova inicial, pagamento de custas e todos os outros requisitos. Tá? Pergunte. Não cabe também em caso de fechamento irregular? Sim. O artigo 50 prevê as duas hipóteses: desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Jurisprudência. Jurisprudência diz o quê? Isso é pacífico. O encerramento irregular das atividades também é ato de abuso da personalidade. Portanto, cabe o pedido da desconsideração em caso de encerramento irregular. A jurisprudência, não é a lei, é a jurisprudência. Atenção, gente, porque o CDC, no artigo 27, prevê outras hipóteses de desconsideração da personalidade quando se tratar de relação de consumo. E aí é bem mais fácil desconsiderar a personalidade nas relações de consumo. Tem várias outras. Propaganda enganosa, práticas comerciais abusivas, crimes financeiros, tudo isso é hipótese de desconsideração da personalidade. Mas para isso eu tenho que provar relação de consumo, tá? Pois bem, desconsiderei a personalidade. Isso não implica na extinção da pessoa jurídica, pelo amor de Deus, cuidado. Só desconsidera. Vai ali no patrimônio do sócio, pega o que precisa e para o resto da sociedade tá tudo normal. É como se eu retirasse um véu invisível da pessoa jurídica, acessasse o patrimônio dos sócios ou dos administradores, devolvo o véu
e para o resto da sociedade continua existindo a pessoa jurídica. Isso não importa na sua extinção. Isso adoram perguntar em concurso também. Extinguindo a pessoa jurídica. Não, isso não extingue a pessoa jurídica. O que extingue a pessoa jurídica? O distrato social, quando se tratar da pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos. Eu dou a baixa na junta comercial. E no caso das associações, das fundações, quando ela chega no termo final, então quando ela tem termo de validade e chega no prazo final, ou ainda quando as pessoas de comum acordo votam, reformam o estatuto para extinguir a pessoa jurídica. No caso das fundações ainda, quando o MP fizer o requerimento, obviamente de forma embasada, tá? E aí eu levo a registro o quê? A dissolução da pessoa jurídica. Deu para entender? Por hoje é só, até amanhã.